E agora, pessoal, voltando com o nosso bate-papo com a doutora Mirelle e com a Claudineia. Meninas, o assunto tá bombando, né? Vamos lá. Claudineia, você ia fazer uma parte aí? Então, né, nesse segundo bloco, nós ouvimos bastante orientações aqui da doutora Mirella, orientações importantes sobre os tipos de violência, né? No segundo bloco, nós fomos também visitados por um passarinho aqui que estava cantando próximo à nossa janela, caros ouvintes, então não se assustem. Mas esse tema dos tipos de violência é muito importante. E no segundo bloco, a gente colocava a questão de antigamente os casamentos acontecerem muito cedo. E isso favorecia também com que o marido, o homem, ele fosse o responsável por aquela mulher, já que ela chegava quase criança para ele, né? Então aquilo que ela era como patrimônio do pai e da família passava para as mãos do marido. Então, após isso, ela acabava sofrendo todas essas violências que a senhora colocou, e muitas vezes sem perceber. E hoje a gente ainda tem esse processo das mulheres não perceberem, muitas vezes, que estão sendo vítimas. Ai, meu namorado, o que é isso no seu braço? Ah, brincando, ele me apertou. E aí ela não percebe que esse aperto pode cair nesse espiral e, infelizmente, culminar no feminicídio, que são os casos que a gente vê. E esse medo também da denúncia, por muitas vezes ela acha, às vezes foi alguma coisa que eu fiz, amanhã hoje ele fez isso, mas agora ele já está bem, porque aí ele se desculpa. Aí ela tem que pensar na família e sofre a pressão social também de pensar na família, né? Então eu acredito que são temas muito relevantes que a gente precisa observar. E já complementando essa ideia do observar, no ano de 2023, a gente teve um aumento muito grande da violência em Minas Gerais. A gente ouviu falar muito assim que houve um aumento dessa violência. Eu acompanho muito no jornal, acompanhei os dados. A gente teve ciclos, né, de queda aqui na região e agora de aumento. A senhora poderia comentar sobre isso? 2021, então, quando a lei do feminicídio, né, foi promulgada, então essa qualificadora, começaram então os dados. Nosso patamar foi 2021. Em 2022 teve uma pequena queda e em 2023 já subiu, e a gente está percebendo então essa tendência de elevação desses índices, né? Eu trouxe aqui uns dados, fiz uma cola aqui. Qual que é o perfil das vítimas de feminicídio, né? Sim. Então, 72% das vítimas estão entre 18 e 44 anos. Nossa. Então, elas começam, aí são mulheres jovens, que nos primeiros, ali no início de ter um relacionamento, né, ainda com os primeiros parceiros, 73% foram assassinadas por parceiros e ex-parceiros. Então, dentro desse rol aí, que pode ter pai, pode ter primo, pode ter, então, toda essa relação, 73% daquela pessoa que ela escolheu para dividir a vida dela. E 70% ocorreram dentro da própria casa. Então, eles, né, questionam, por que precisa de uma lei para... Os dados nos mostram que hoje a gente não... Um dia, quem sabe, a lei Maria da Penha era uma lei para ser disciplinar toda essa situação, para que nós podermos evoluirmos como sociedade, e era para ser uma lei temporária, até que a gente conseguisse realmente tirar essa violência contra as mulheres. Mas ainda estamos longe dessa expectativa, né? Recentemente uma lei agora desse mês instituiu então algumas que vão ser determinadas metas, né, para o enfrentamento da violência doméstica e familiar, para esse atendimento em rede. Essas metas ainda não foram estipuladas, mas elas serão muito importantes para que a gente tenha os objetivos e à medida que a gente alcança esses objetivos e vê que a gente está evoluindo enquanto sociedade, justiça e proteção, há uma violação de direitos humanos. A violência doméstica e familiar contra a mulher é uma violação de direitos humanos. Uma coisa assim,
o aumento se deve à conscientização da denúncia e então, como se diz, o aumento das denúncias, ou é um aumento se não houve a denúncia e se constatou o feminicídio? Muitas mulheres ainda por medo e vergonha não procuram as instituições de persecução penal. Então, quando chega essa mulher, é que ela vai entrar nas nossas estatísticas, né? Tirando o feminicídio, por exemplo, que realmente precisa do próprio IML, exame de corpo de delito, os feminicídios chegam às notificações com mais facilidade, mas todas as outras violências que ocorrem entre quatro paredes, apenas quando a vítima realmente toma iniciativa ou algum parente, que é muito importante que toda essa rede de apoio meta a colher, sim, que realmente denuncie. Existem vários canais de denúncias que são, inclusive, anônimos, como o Disque 180 e o Disque 100, quando é criança e adolescente, se direciona para Disque 100, a própria criança e adolescente pode ligar no Disque 100. Né? Então, mas o aumento vem pelo esclarecimento. Eu vejo esse aumento dos índices realmente pelo esclarecimento. As mulheres se tomando consciência de que esse comportamento de não denunciar está colocando elas em risco. Inclusive, quando nós fazemos o atendimento na delegacia, ou até mesmo na polícia militar, quando é confeccionado o REDS, a gente confecciona também um formulário, que é o formulário de avaliação de risco. Então, foi instituído em 2022, então são 23 perguntas que a gente vai perguntando, e muitas vezes a mulher, conforme a pergunta, você já teve uma relação sexual sem seu consentimento, ela nem tinha se percebido que aquilo era uma forma de violência. Então a gente coloca, e quanto mais perguntas ela diz que sim, mais ela está em risco. Então depois do formulário a gente fala, olha, você respondeu isso, o teu risco é elevado, enfim. Então, aqui a Emília está colocando e lembrando que a violência doméstica independe de classe social. A própria Maria da Penha tinha na época uma boa condição econômica e cultural. Então, não depende, não é só lá naquele bairro pobre que acontece, nas mansões acontece, às vezes até mais militar. Uma coisa que eu ia colocar aqui é que muitas vezes líderes religiosos, políticos, independentes, pessoas que têm, né, liderança, determinam que as mulheres têm que ficar caladas, principalmente líderes religiosos, infelizmente. Esses tempos atrás, acho que faz questão de um mês, eu ouvi de um líder, não daqui, foi um vídeo, ele dizendo que a mulher deveria colocar um tampão, um band-aid para esconder, e que quando o marido quisesse resolver as coisas, deveria mandar as crianças para a casa dos avós, para que as crianças não presenciassem, e depois resolver. E a mulher, que deve ser submissa, tampar os ferimentos, usar uma blusa mais comprida e entender que ela é submissa ao marido. Eu queria colocar, inclusive, Neide, que às vezes, não só de líderes, mas às vezes da própria família. Às vezes acontece, principalmente, às vezes a mulher chega para conversar com uma mãe, ou às vezes até mesmo com uma amiga ou uma irmã e fala, olha, aconteceu isso, mas o seu marido é bom para você, não te falta o arroz e o feijão, não te falta as coisas em casa, por que denunciar? Isso foi um lapso, foi um momento que alguma coisa aconteceu, mas vai se acalmar, não vai acontecer mais. Esses casos, como vocês observam isso? Muitas vezes a vítima é culpabilizada, né? Eu vou aprofundar um pouquinho mais no assunto, né, também, com uma forma até de exemplificar. A gente tem vários tipos de vitimização.
A vitimização primária é aquela decorrente da violência em si, né? Vitimização secundária é aquela que as próprias instituições que deveriam, né, de persecução penal podem praticar, né? Eu vi várias vezes a vítima, a forma de abordagem. Hoje estamos mudando essa vivência dentro das polícias, com muita capacitação, e principalmente depois da Lei Maria da Penha. E a vitimização terciária, que é essa que ela sofre, que a vítima sofre da própria comunidade, das pessoas em que estão ao redor dela. O que você fez? Né? Culpar a vítima, por exemplo, de estupro, porque você estava na rua a esse horário. Ou a vítima de violência doméstica e familiar, nossa, mas você provocou, né? O que você fez? Isso, a culpa é da vítima. E o próprio autor, a gente fala de desengajamento moral, ele também coloca a culpa na vítima. Fala, aconteceu isso porque eu estava nervoso, ele tira a culpa dele, estava nervoso por causa da bebida alcoólica. É uma forma de desengajamento moral. O autor muitas vezes não assume que ele praticou uma violência e que ele é autor de um crime. Hoje existem os grupos reflexivos, que geralmente são 10 encontros, em que é compulsório a participação dos atores de violência doméstica e familiar, para que eles entendam, primeiro, que aquilo que eles praticaram é uma violência, quais são os tipos de violência, porque muitas vezes rompe com uma vítima esse ciclo de agressões, né? Esse ciclo de violência. Mas esse agressor vai ter outra parceira. Sim. E com a outra parceira ele pode reproduzir. Isso. Gente, nós temos que ir. Não acredito. Próximo bloco já. Daqui a pouquinho a gente volta. Nós não conversamos tudo que precisávamos tá, ainda. pessoal? Meu Deus, como é interessante essa questão que você colocou